Seja bem-vindo ao podcast Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios do empreendedorismo. A gente vai falar sobre os desafios do começo, sobre como conciliar empreendedorismo com família e muito mais. Então, meu nome é Joseph Rubin, eu sou um dos cofundadores da Conquer. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Endel, cofundador da Conquer, e muito feliz com os dois convidados de hoje. O podcast promete. Agora vou apresentá-los. Vou começar com a Isabela, primeira participante. É empreendedora desde muito jovem, criou sua marca aos 12 anos de idade e conquistou seu primeiro milhão, olha que curioso, aos 14 anos de idade. Com 20 anos, entrou para a lista de empreendedores da Forbes 30 Under 30, que são os 30 jovens de maior destaque no país, e hoje é uma referência no ensino de empreendedorismo. Isa, seja super bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal com todos vocês que são empreendedores de áreas diferentes, mas tá todo mundo também na educação aqui, né? Nessa mesa. Massa, massa. Muito obrigado, Isa, mais uma vez bem-vinda. E também contamos com outra presença de peso aqui. Assim como a Isabela, ele também iniciou cedo sua trajetória como empreendedor aos 13 anos de idade, por influência da família. Após alguns anos de atuação, inquieto e procurando novas referências no seu setor, viajou para o exterior em busca de novidades. Quando retornou ao Brasil, iniciou o movimento de barbearias de luxo, se tornando referência no segmento e também nas redes sociais. E olha que curioso, gente, cortou o cabelo do famoso, do craque Neymar e até mesmo do Messi, e é proprietário da rede Seu Elias, que carrega o seu nome, que hoje é um dos profissionais mais requisitados do país nesse segmento e também uma referência no empreendedorismo. Elias, ou Seu Elias, super bem-vindo. Caraca, eu fiquei até constrangido com tanta coisa boa que vocês arrumaram de mim aí, cara. Acho que eu não sou isso tudo aí não, cara. Mas ó, eu já quero começar com uma pergunta. Como é que foi cortar o cabelo do Neymar, do Messi? Foi assim, Como cara. assim, cara? Que história é essa? Como é que foi? Cara, eu entrei pro futebol em 2008, né? Por indicação de um segurança que eu atendi, segurança do Atlético Mineiro. E aí, cortei o cabelo de um amigo dele lá, do filho de um jogador. E depois ele me chamou para ir no CT para atender um jogador, porque estavam concentrados. E ali em 2008 começou essa história dentro do futebol. E aí passaram 2009, 2010, eu entrei para o Cruzeiro, depois para o América. E os caras começaram a ir muito dentro do meu salão na época, né? E era um salão muito simples, uma região simples. E aí aquilo começou a me instigar a querer melhorar, né? Pô, chegam os caras aqui, eu fico inseguro aqui de receber os caras aqui nessa região. Eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. E aí a gente saiu, abriu um negócio, e em 2014 veio a Copa, né? Esse negócio já estava indo bem, assim, e tal. E por eu estar dentro do Atlético todos os dias, né, o pessoal, cara, estamos precisando de barbeiro aqui, vamos chamar o Elias, né? Vamos chamar o seu Elias. Legal. E aí foi sensacional, cara. Para mim, eu dou entrevista disso até hoje, já tem quantos anos isso, né, cara? E para o nosso brand ali, foi a primeira pergunta aqui, de curioso mesmo. Seu Elias, eu queria que você começasse contando qual que é o teu negócio. Né? Como é que você cresceu e, enfim, gerou impacto? O que você faz hoje, até para o público que não te conhece, passar a te conhecer? Depois eu quero fazer essa mesma pergunta para a Isa. Bom, eu sou barbeiro, né? Eu gosto de ser chamado de barbeiro, porque é a profissão que mudou a minha história, né? Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, de várias pessoas que estão junto com a gente hoje. Comecei em 99, cortando cabelo aos 13 anos de idade, sendo bem sincero, porque eu não gostava de ir para a escola tradicional, né, e via meus irmãos que já eram barbeiros e tal, e falei, cara, eu quero isso aí também, né? Mas eu entrei assim, cara, sem perspectiva nenhuma de dar certo, né, de fazer aquilo acontecer, nem sabia como é que fazia isso acontecer, e fiquei mais ou menos uns 13 a 14 anos só fazendo, né, só levantando e fazendo bem feito, óbvio, mas indo todos os dias para o trabalho, né, cumprindo tabela, vamos dizer assim, né? E em 2013, 2012, que a coisa virou a chave, né? Que eu tive uma virada de chave assim na mente. E aí a gente começou a crescer depois daquilo ali. Depois dali foram vários desafios, acho que não dá para detalhar todos eles, né? E hoje nós somos uma rede, né? Com 11 lojas, vamos completar a 12ª loja agora no aeroporto de Confins, em BH. Nós temos uma equipe uma escola de treinamentos, né? Tanto online quanto físico. Nós temos uma indústria de cosméticos. E é um time hoje de 160 pessoas aproximadamente. E, cara, eu sou muito realizado com o que eu faço, amo de fato muito mesmo. Incentivo pessoas da minha família a seguir pelo mesmo caminho e tal. E luto para mudar a cabeça do barbeiro empreendedor, né? Do barbeiro que não é empreendedor, que ele é só barbeiro, fazer com que ele entenda de negócio, não só do negócio. É um desafio enorme, né? Porque às vezes você pega
cara muito antigo, né? O cara acostumado com as práticas antigas, você vai tentar introduzir alguma coisa nova. É um pouco difícil, mas a galera tem entendido, o mercado tem crescido, né? Eu acho que todos vocês dois, né, são clientes de uma barbearia, né, e conhecem um barbeiro. Sou, inclusive, cliente da seu Elias. Toda vez que eu vou pra BH, é lá que eu vou cortar o cabelo e fazer a barba. Que massa. Eu falo que eu não fiz uma faculdade, eu saí da escola cedo, né, depois eu concluí com o que eu pude com supletivos e tal, mas os meus maiores professores foram meus clientes. Os professores tradicionais dão aulas em pé, na faculdade os meus me deram aula sentado. Fantástico, seu Elias, muito bom. Depois a gente vai dar sequência e conhecer mais da tua história, os desafios que você passou. E agora, Isa, queria saber também um pouco mais do teu negócio, da tua trajetória, do teu início. Para quem não te conhece ainda, passar a te conhecer agora. O começo da minha jornada empreendedora, ele não foi tendo um negócio. Então, a gente está falando de 12 anos de idade quando eu realmente abri um negócio, mas eu sempre falo que eu acho que empreendedorismo é muito mais uma mentalidade, uma atitude do que ter um negócio. Tem gente que é dono de empresa e não é empreendedor. Não tem aquela veia do empreendedor, né? E eu sinto que eu tinha essa veia muito pela criação, que eu acredito muito que a criação, principalmente no comecinho ali dos seus primeiros 7 anos de idade, conta muito. Então, eu vendia coisa. Eu sempre vendi coisa. Eu vendia tanto massagem, 30 minutos de massagem, eu cobrava R$10 da minha mãe. Eu era totalmente explorada, mas eu cobrava. Eu fazia miçanguinha para vender no condomínio, em prédio, e vendia para amiguinhas. Então, eu sempre quis vender coisa, assim. Acho que não sei, não era pra juntar, não era pra investir, eu, né, não manjava disso, mas eu tinha essa coisa de querer criar algo meu e querer vender pros outros e os outros acatarem aquela ideia e acharem boa. E aí, quando eu me mudei, eu sou de Brasília, não sou de São Paulo, né? E quando eu me mudei pra São Paulo com 10 anos de idade, aí eu quis pertencer. Eu tava naquela fase do início da puberdade e da adolescência que você quer pertencer, principalmente se você é menina, né? Então, dentro da escola, eu queria pertencer. E eu era toda moleque, assim. Então, eu tinha que ser mais bonitinha e arrumadinha pra estar nos grupos e isso e aquilo. E aí, eu comecei a fazer roupas. E quando eu falo fazer, eu não costurava, mas eu fazia uns desenhos de boneco de palito bem podre, assim. Porque eu não tenho o dom da moda, eu tenho o dom do feeling do que vende. Mas da moda, de desenhar, de estilista. Eu fazia uns bonecos de palito, aí eu ia no Brás ou no Bom Retiro, comprava uns retalhos de tecido. E minha mãe e meu pai, ninguém nunca foi empreendedor na minha família, né? Então, minha mãe trabalhava concursada pública, meu pai trabalhava no corporativo empresa a vida inteira. E aí, atrás do trabalho dela, tinha uma costureira e eu ia lá e ela fazia umas peças pra mim, umas roupinhas, para os eventos sociais que era ali o meu contexto social na época, né? Você pega adolescente de 11 a 16, 17 anos, normalmente tem uniforme na escola, que todos os dias da semana ele vai passar metade do dia com uniforme. E ele tem... O horário que ele usa roupas que não são uniforme, normalmente ou em eventos sociais como uma ida ao shopping, a festinha na casa de alguém, uma festa de 15, um bar mitzvah, uma festa junina. Então, são eventos pontuais sociais e eu fazia essas roupas para esses eventos. Então, eu comecei fazendo um vestidinho para ir numa festinha de 15. Aí, eu comprava um tecido lá, fazia mais ou menos ali, não era nada elaborado. Ou uma calça para ir andar no shopping com os amigos e no cinema e comer no McDonald's. Então, eram peças muito específicas, não era peça de dia a dia, não era peça casual, era peça para esses eventinhos mesmo. E a partir do momento que algumas meninas e amigas pediram, então, o negócio começou para mim. Eu era o meu público-alvo. Então, eu sabia exatamente o que fazer. A partir do momento que eu vi que tinha procura por aquilo... Esses nomes que a gente dá hoje, né? Demanda, procura. Eu não sabia nada disso. Só sabia que tinha uma amiga que falava, eu quero também. Eu fiz MVP, tá bom? Eu não sabia o que era, mas eu fiz. Quando a gente entra nessa bolha do empreendedorismo, a gente tende a esquecer que a grande maioria das pessoas empreende muito mais por necessidade. E inicialmente sem saber nada do que tá fazendo e indo no feeling. E depois elas profissionalizam. E pra resolver um problema é que nem o que ele falou. Ele falou, pô, meu pai era barbeiro, eu queria estar fora da escola, comecei a fazer e as coisas foram acontecendo. E é uma pessoa extremamente executora, né? Que vai fazendo as coisas acontecerem. É assim como vocês, enfim. No meu caso também não foi diferente. Então, eu cheguei ali e falei, mãe, tem gente que quer comprar essas roupas, eu acho que dá pra vender. Porque eu falava que era da minha marca, eu não tinha marca nenhuma. Eu falava, eu que fiz, eu que inventei essa peça. E aí falava que tinha um negócio, e aí minha mãe me ajudou. Ela não largou o trabalho nem nada, mas ela começou a me ajudar e falou, então a gente vai ter que produzir um pouquinho mais, né? Não dá pra ser uma peça, tem que ser pelo menos uma P, uma M, uma G, pra
enfim, vamos tentar. Vai ter que ter alguma etiqueta pra colocar. E era isso. O início eu só precisava de uma etiqueta e de uma roupa. Então eu não tinha embalagem, eu não tinha site, eu não tinha abertura de empresa, eu não fiz nada certo. Todo mundo assim, né, cara? Tudo cagada. Mas era o meu MVP, que era o quê? Chamei essas amigas em casa, que também não tinha um local, né? Chamei elas em casa e vendi tudo que eu tinha. E aí, na época, é engraçado, eu tava falando outro dia sobre isso, na época não tinha Pix. Na época não tinha cartão de crédito no celular, não tinha nem um smartphone tão assim, não tinha um iPhone assim, tanto na época, a gente tá falando de 2010. Então não era tão popularizado, né, quanto hoje. Não tinha esses sistemas. Então era literalmente meu pai e minha mãe pegaram um monte de dinheiro que eles tinham e trocaram. Pra gente poder ter troco, porque elas pagavam com dinheiro ali. Ou depois eu falava, depois paga depois, tá tudo bem. Igualzinho o barbeiro também. É isso. Trabalha com um bolo de nota no bolso. Era isso. Trabalhava assim. Era isso. E aí eu vendi tudo, fiz isso algumas vezes durante 1 ano e meio. E quando eu esperei pra fazer 14 anos, que eu queria ser mais velha. E aí com 14 anos eu lancei o e-commerce em 2012. Então esse foi o marco de quando eu profissionalizei esse negócio. Mas foi 1 ano e meio que as pessoas às vezes não entendem, que foi literalmente só o custo da peça, do produto, e o mínimo possível, chamando gente em casa, fazendo um pouquinho de peça. Então, foi assim, esse foi o início do negócio, e esse foi o meu primeiro negócio, que foi o negócio que foi o pontapé e o propulsor para os outros, né? Então, a gente tá falando de 2012, isso aconteceu, lancei o e-commerce, aí tiveram peças best-seller que rodaram o Brasil, não investi em tráfego pago, nunca tive técnica de growth, que vocês são os mestres de growth pra mim. Então, nunca tive nada disso, mas eu tinha um produto muito bom, um atendimento caprichoso. Tipo, eu escrevia com caneta no papel A4, assim, obrigada por ter comprado, Isabela, e um coraçãozinho, toda a venda. Eu tinha, então, esse capricho, um produto muito bom, aí era boca a boca. E foi assustador, assim. Teve uma peça que a gente chegou a fazer 1000 peças, a gente vendia em, tipo assim, 1 semana. Uau. Imagina que era eu, minha mãe, aí meu pai ajudava depois do trabalho, meu irmão era obrigado e ajudava também, e era nós na casa dos meus pais, na mesa da Copa, que a gente não comia. Então, foi isso. A partir disso, eu me tornei conhecida por empreendedorismo jovem e por ter sido pioneira. Porque eu não gosto dessa ideia de enfiar o empreendedorismo a goela abaixo de todo mundo, sabe? Porque eu acho que tem gente que não quer, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que uma vez que você prova dessa fonte e que você se identifica e é uma pessoa que gosta de criar e gosta de fazer e gosta de impactar e transformar e criar algo seu, que eu tenho muito disso, eu quero criar alguma coisa, eu quero deixar um legado, eu sempre tô nessa ansiedade, assim, eu não conseguiria voltar não, porque eu nunca fui pro corporativo, mas eu não sei se eu iria, então, mas eu não gosto também dessa ideia de que todo mundo tem que empreender, eu acho que não. Claro. Faz todo sentido. E seu Elis, você que é uma referência hoje na formação de novos barbeiros, novos empresários, empreendedores desse segmento, você enxerga uma característica comum desses profissionais mais bem-sucedidos hoje dentro do seu segmento? Eu acho que o que falta muito, cara, para a galera se tornar uma empreendedora, né? E o que eu enxergo nessa galera que está tendo destaque, cara, os que não conseguiram empreender faltam conhecimento, né? E os que estão empreendendo têm conhecimento. É claro que tem muito aquele empreendedor que faz muito no feeling, na percepção, igual eu fui assim durante muito tempo, mas eu vejo que quem busca mais conhecimento, quem está sempre atrás, está sempre buscando, cara, né, tem muito mais chance de conseguir. Eu concordo muito com o que a Isa falou, que não é para todo mundo, a gente não tem que enfiar a goela abaixo, só que todo mundo quer mudar de vida, cara. Tá. Eu sempre pergunto assim, galera, quem aqui está satisfeito com a casa que mora? Quem aqui está satisfeito com o carro que tem? Ninguém levanta a mão. Quem quer um carro novo? Quem quer uma casa nova? Quem gosta de trabalhar? Aí todo mundo levanta a mão. Mas será que você gosta mesmo? Se eu perguntar pro seu pai, será que ele vai falar que você gosta? Pra sua mãe? Pra sua esposa? Será que se eu perguntar pro seu chefe, será que ele vai falar que você gosta mesmo? Talvez você ache que gosta de trabalhar. O empreendedor ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar, ele tem que passar perrengue. É difícil pra caramba. Tem dia que você não tá afim de fazer a parada, mas você tem que fazer assim mesmo. Tem dia que você é perrengue financeiro, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí, assim, você não é obrigado a empreender, mas você também não pode desejar aquilo que você só vai conseguir empreendendo, cara. Exato. Entende? Por exemplo, todo mundo quer um carro bom, cara, mas você só vai conseguir, às vezes, se você empreender, porque assalariar talvez você não vai conseguir. E não é errado a pessoa não querer. Eu acho que é errado ela ter inveja de quem conseguiu. É errado ela... Cara, pô, velho, o cara conseguiu também, né? Só vende curso. Também só não sei o quê. Sabe aquela pessoa que fica criticando demais, né? Porque o outro conseguiu e tal. Então, eu acho que a característica principal, igual você perguntou, cara,
Todo mundo que tá empreendendo, cara, que tá dando sucesso é porque sabe muito, cara. Às vezes o cara leu muito livro, cara. Pô, hoje eu tava com o Negro, né? E, bicho, o cara tem um HD na cabeça, cara. Aí você vai, quantos livros você já leu? Pô, nem sei quantos livros eu já li, cara. A pessoa tem um conhecimento na ponta da língua. O cara senta pra conversar, ele fala de tudo, de todos os assuntos e tal. Agora, eu conheço pessoas assim também que sabem muito, conhece demais, sabe tudo, mas não tem nada, né, cara? Não pratica nada, não exerce nada, né? Porque falta o quê? Não é, talvez, espírito empreendedor, falta coragem. Existiram alguns estudos, né, de empreendedores que chegaram muito longe. Até talvez é uma das principais habilidades que destaca ou diferencia um grande executivo de um grande empreendedor. Por que muitas vezes um grande CEO de uma empresa ele não consegue ser um grande empreendedor? É pela falta de capacidade de conviver com o risco. E o risco, quanto mais você estuda ao longo da tua jornada, quando você vai para aquela linha tradicional, estudo MBA tradicional, coisa assim, eles te ensinam a fazer um monte de cálculo para quê? Pra você aprender a não correr risco. Eles te ensinam a não correr risco. Só que, muitas vezes, no nosso caso, a gente não fez aquele business plan completo. A gente fez umas contas no guardanapo ali e viu que o negócio fechava. Mas, muitas vezes, para abrir o negócio, a conta não fecha na teoria. E se você colocar a mão na massa, aí você faz a conta fechar, né? Do nosso lado, eu ia comentar que a gente nasceu muito na mesma linha de pensamento da Isa. Foi para nós. Apesar de a gente ter sido os primeiros professores da Conquer, que a gente começou numa salinha bem pequenininha no centro de Curitiba, ao mesmo tempo era para nós, porque a gente queria se alimentar de um conteúdo que o ensino tradicional não ensinava. Então, muito mais do que, vai ter um product market fit, né, o mercado vai aderir, cara, era um problema que todos tinham, de sermos melhores líderes, de sermos mais produtivos, de aprendermos a vender. É aí que a gente lançou o nosso produto, muito com essa mentalidade. Eu vou ser o primeiro cliente, o primeiro consumidor. Isso daqui vai ajudar a eu ser o melhor profissional, uma melhor pessoa. E isso fez a gente disparar no boca a boca assim que a gente lançou o nosso produto. Eu acho que a habilidade de execução também tá muito ligado ao empreendedorismo. Os que eu mais vejo que fazem coisas são as pessoas que vão lá e fazem. Né? Tem gente, às vezes, que vem falar comigo e fala, eu estou com um plano perfeito há 6 meses planejando. Aí você fez alguma coisa? Não, porra, você não tem nada. Você tem um puta negócio na teoria, mas a prática que vai te ensinar. Falta coragem. Exato. E executar. Eu acho que você tem que sempre executar. Não sei, eu olho assim, na minha jornada, uma das minhas grandes habilidades, eu acho, é de capacidade de execução muito rápida. Verdade. Então, assim, eu ouço uma parada, eu leio uma parada, eu já vejo como eu posso executar. O que vai muito... não vai tanto de encontro com a filosofia, porque você fica pensando, né? Eu penso, como que eu ponho na prática? Como que eu ponho na prática? Então, assim... Se você vê, olha vocês, e a vasta maioria dos empreendedores, eles executam mais do que eles planejam. Não é para não planejar e só fazer tudo no vamos ver o que vai dar, porque provavelmente vai dar errado. Mas é você planeja, executa, aprende, executa. Mas se eu pudesse distribuir, eu colocaria 10% planejamento, 90% para execução. Porque não é... O mapa hoje em dia é muito diferente do terreno, né? O terreno traz muitas surpresas. Só a título de curiosidade, 9 a cada 10 startups quebram antes de 2 anos. 50% delas é porque elas não resolveram nenhum problema. Ou seja, profissionais, pessoas apaixonadas por suas ideias, que não resolviam nenhum problema. Se elas tivessem ido para o campo antes, talvez um MVP, um mínimo ali, vamos sentir o mercado, será que tinha adesão mesmo? Será que valeria a pena todo esse investimento de tempo e recurso? Por isso, essa provocação que você fez é muito importante e essencial para todo profissional. Tem que ir para a rua, tem que ser barriga do balcão ali, tem que ir para execução, porque é ali que você vai aprender, ali que você vai melhorar o teu produto. A gente fez um estudo, a gente compilou a ementa, a grade curricular dos 100 maiores MBAs do mundo. E em todos esses 100 maiores MBAs do mundo existem matérias de planejamento estratégico. Agora, em menos de 3% destes MBAs existem matérias para te ensinar execução. Sendo que quem faz acontecer execução é mais importante do que estratégia. Por quê? Porque ao longo da execução que você ajusta a tua rota, que você ajusta a tua estratégia. Então, a gente, por exemplo, na Conquer tem uma pós-graduação que ela é feita para aquele empreendedor que já começou e ele quer ir para o próximo nível, que é a pós-graduação em gestão de negócios. Nessa pós-graduação em gestão de negócios, 70% da grade ela é voltada para te ensinar a executar, a fazer a mão na massa, não ficar lá no PowerPoint bonito e daí para por ali, né? Porque o dia a dia do empreendedor é sobre experimentação.
Né? Essa é a verdade. Tem que estar experimentando, executando, testando. A gente é uma referência em growth, em crescimento, como a Isa comentou, mas uma filosofia nossa é experimentar. Não, tá aberto ao erro, tá aberto a coisas novas. É um lema que a gente carrega, uma frase do poeta romano, o Ovídio, que ele diz: jogue a isca onde você menos espera haverá peixes. É isso. Isso é empreender. Você não vai acertar de primeira. E é um processo contínuo de melhoria. Eu acho também que uma coisa que você falou que me pegou, que eu vejo muito que acontece, é a pessoa ser apaixonada pela ideia. Empreender não é sobre a tua ideia, é sobre o outro. Então, eu acho que um dos grandes problemas de quem começa a empreender é que ela não olha para o cliente. Ela não começa... Eu acho que todo negócio, seja no planejamento ou no conhecimento necessário que você vai precisar, ele começa no cliente. Então, tem gente que chega... eu acho que antes do cliente, ele começa no autoconhecimento, que é aquilo que você gosta de fazer, que você é bom, que você tem adesão, porque sem você ter paixão por aquilo que você faz, é muito difícil de dar certo, porque vai ter muita dificuldade no caminho. Senão você vai cair na primeira e se não tiver autoconhecimento, você não vai ser um bom líder, você não vai ser um bom executor, você não vai ser uma boa pessoa de estar perto, nem nada disso. Mas começar um negócio com a tua ideia, tipo assim, tem muita gente que começa, como eu quero que essa empresa seja. Eu quero que ela seja assim, eu quero que ela tenha essa missão, essa visão, esses valores. Aí você fala, não é sobre você. Se for sobre você... Então, vai, sei lá, escreve um livro, vai dar uma palestra, cria uma teoria e põe num livro. E não necessariamente alguém vai comprar o livro também, né? Também, porque também né, sobre o outro. Eu acho que se nós somos seres humanos, a base da nossa existência são relações sociais. Então, se tem só você aqui no mundo, o que você faz? Não faz nada. Você não faz nada, porque a gente sempre faz algo para alguém. Muito bom. Não, então, somos em relações. Então, a capacidade de execução, ela começa muito em você pesquisar para quem você vai vender. E o que essa pessoa... Não é faixa etária, gênero, isso e aquilo, só isso. É o que ela quer, o que ela sofre. Empreender é resolver problemas, né? Resolver problema demais, é ajudar as pessoas que nem você falou assim, você quer um carro novo? É a motivação, às vezes a motivação, por exemplo, tem motivação de pessoas que é ser bilionário. Tipo, essa não é minha motivação, por exemplo. Então, se alguém falasse pra mim, você quer ser bilionário? Vem aqui. Isso não ia me tocar. A minha motivação é ter mais estabilidade, que também é uma ilusão, mas assim, mais estabilidade para ter mais tempo com meus filhos. E acabou. E viver com a minha família tranquilo no meio do mato. Então, assim, cada um vai ter uma motivação. E quem quiser atingir um público Isabela, vai ter que entender que a Isabela não quer ser bilionária, por exemplo. Que é diferente a linha, né? Se acontecer, beleza, mas eu quero legado, tem outras coisas. Isso que você falou é um importantíssimo conselho para quem quer empreender ou para quem está empreendendo, que tem uma terminologia muito famosa, né, que se fala muito, é o Customer Centricity, que é colocar o cliente no centro. É construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente. Isso faz toda a diferença. É você estar na rua ali, escutando ele, entendendo a verdadeira dor, e aí você tem muito mais sucesso. Lembra, Joseph, quando a gente começou a Conquer, gente, a gente dava aula de graça no começo, né? Porque, enfim, as pessoas precisavam conhecer a gente. Isso era 2016. A gente deu mais de 400 aulas de graça, se eu não me engano. Foram 2 meses. Online ou presencial? Não, presencial. A gente era 100% presencial antes da pandemia. Depois da pandemia que a gente virou digital. E foi muito engraçado, era muito legal porque a gente entregava uma folha para todo mundo que participava das nossas aulas pedindo opinião, feedback. No modelo Uber, anônimo ali, dá uma nota de 1 a 5. NPS, vocês faziam. É o nosso NPS, mas no papel, porque a gente não tem dinheiro para tecnologia. Hoje a gente tem um aplicativo. Mas aí você juntava e depois ia colocar numa planilha, sei lá. A gente ia entendendo o nosso cliente, nosso consumidor, o que ele gostava, o que ele não gostava, como que a gente ia ser mais assertivo. Isso fez toda a diferença. Pra gente ter um produto que realmente encaixava e fazia a diferença das pessoas. O meu negócio ainda faz isso. Nossa avaliação média final das aulas é 97%. Que legal. E 100% das aulas são avaliadas no final, até hoje, de forma anônima. Não é com papel, é com aplicativo. Hoje é bem bonitinho, né, José? Hoje já é tecnológico. Um exemplo disso aí que você falou que tem que ser pro cliente e tal. Por exemplo, quando eu abri a Seu Elias em 2013, o homem estava muito acostumado a cortar cabelo no salão feminino, no mesmo local que a mulher, né? E aí a mulher não ficava à vontade porque cheio de homem, o homem não ficava à vontade porque cheio de mulher, às vezes a mulher com papel alumínio na cabeça, né? A unha, a perna, pra manicure, aquela coisa toda. O cara
não à vontade também, porque às vezes o cabelo fica dividido. Cara, tem que criar um ambiente para homem, velho. Porque chega, já basta disso, né, cara? Essa vergonha do cara ter que cortar cabelo no Ou espaço até pra ter unissex. com quem conversar, né? Exatamente. Tipo, é um ambiente até de descontração. É. Eu vejo meu marido vai no barbeiro, ele volta, e são amigos, sabe? Eles conversam da vida, preciso pegar roupa pra esposa que tá grávida, contei sobre... Então é um ambiente social até, Vira né? um programa de pai e filho, por exemplo, entendeu? Vamos cortar o cabelo, filho. E aí um ambiente, que tem um refrigerante, ou uma cerveja, né? Tem uma mesa de bilhar, tem um estacionamento seguro, é um ambiente legal, moderno, confortável, a galera jovem, uma cultura legal, atendimento bom, tudo moderno, aplicativo, pagamento online. Aí o cara, é que você falou, de entender a dor do cliente, né, cara? Acho que isso é muito legal. Eu luto muito com o meu público, cara. Eu lutando para tentar elevar a consciência da galera, já melhorou, assim, 100%, sabe? Porque a galera não entende muito uma linguagem muito... Como que eu digo? Muito... Técnica, isso. Inclusive, eu me enquadro nisso, falei isso aqui no início do quadro, né, no offline. Então, assim, quando eu vou falar pra galera, cara, eu falo assim... Por isso que eu falei, você quer um carro novo? Porque se eu falar assim, você quer ter um capital financeiro maior, pra você ter uma vida mais equilibrada, a pessoa talvez não vai entender. Eu já vou direto na ferida. Pô, você quer sair do barraco lá que você mora? Você quer pagar as contas? Quer tirar seu nome do SPC? Você quer... Sabe aquela linguagem bem... Mas isso é a melhor coisa, porque isso é ser específico. Se eu falo, você quer liberdade? Pô, liberdade tem 1000 concepções de isso aí, liberdade. Exatamente. Carro novo é um carro novo. Exato, exatamente. Muito bom. Você quer sair do aluguel? Você quer pegar um apartamento melhor? Você quer botar cadeiras bonitas na sua barbearia? Aí a galera entende, entendeu? Tipo assim. E aí a gente tem visto, cara, a galera mudar de vida, assim, é muito legal, né, cara? Você vê um aluno sair do absoluto zero e prosperar, é muito bom. Pegar nesse ponto de prosperar, vamos falar um pouco agora sobre família, né? Todo mundo aqui, a gente estava falando antes, todo mundo aqui tem filho, todo mundo aqui passou pelos benefícios e pelas dores também de ter a família junto enquanto a gente empreende, que muitas vezes tem que trabalhar 14 horas por dia. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, como tratar isso? Como equilibrar os pratos? Como equilibrar empreendedorismo com família? Cara, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, sem hipocrisia nenhuma, né? Lisa, minha esposa, a gente se conheceu eu tinha 20, ela 18. Não, na verdade, eu tinha 18, ela tinha 15, casamos com essa outra idade. E aí, cara, a gente sempre andou muito alinhado, sabe? Tanto que a primeira matéria, quando eu vou falar sobre nossa metodologia de crescimento, cara, a primeira matéria é alinhamento familiar. Que legal. Porque não adianta, cara. Se esse primeiro pilar não estiver alinhado, todo o restante vai ser uma bagunça. Entende? Pelo menos na minha concepção. Eu concordo 100%. Amor, eu quero abrir uma segunda unidade. Não mexe com isso não. Amor, eu quero pegar um crédito de expansão. Não faz isso não. Não faz isso não. E eu preciso muito desse apoio, cara. Pelo menos eu não sei fazer nada sem a bênção de Deus e em segundo lugar da minha esposa, assim, sabe? E aí, ela é uma pessoa maravilhosa, escolheu ser mãe em tempo integral, né? Levar para a escolinha, fazer isso, cuidar do lar ali, né? Todas as demandas da casa, não de faxina, de comida e tal, a gente tem que fazer isso. Mas ela escolheu trabalhar home office, né? Fazer tudo que ela faz da empresa ainda, né? Com contratações e várias outras coisas home office. E eu preciso desse apoio, né, cara, emocional, dessa compreensão de estar ausente demais de casa por causa das viagens. Por exemplo, segunda-feira eu saí, minhas meninas estavam dormindo, eu cheguei, elas estavam dormindo. Terça saí dormindo, cheguei dormindo. Quarta dormindo, voltei dormindo. Hoje também e amanhã, e quando chegar também. Só que amanhã a gente já viaja para uma pousada, fica 3 dias. Ela sempre tem esse capricho de quando vê que a gente está num nível muito hard assim, de trabalho, vai lá e compra uma pousada e tal, me surpreende lá. Então, assim, a gente é muito imperfeito, né? Só que dentro dessas imperfeições que a gente se compreende muito, saca? E eu garanto que se você alinhar, né, essa parte dentro da sua casa, se você chamar, conversar como adultos ali, possivelmente vai ter um crescimento muito mais exponencial, né, de muito mais longevidade, né, vamos dizer assim. Então, sem lição de moral para ninguém, né, cara? Perfeito. Mas às vezes o que precisa regular não é o negócio. Às vezes o negócio até tá indo, né, cara? Mas o lar é a prioridade, assim. Deveria ser, pelo menos. Perfeito. Para você, Isa, como é que você, como mulher, inclusive, que tem muitos desafios, faz para conciliar essa jornada empreendedora com família? Eu ia falar isso, né? Bem diferente os cenários, porque
ser mãe e ser pai é diferente, né? Por mais que a gente tenha um amor imensurável pelos filhos, a jornada é muito diferente. Começando pelo fato de que eu engravidei, fiquei 9 meses grávida trabalhando. Então, o desafio, ele foi muito, ao mesmo tempo que mental e psicológico, e ter que lidar, e a família e tudo aquilo, ele foi muito físico também. E ele é muito físico, sabe? Eu engravidei do meu filho, eu tinha 19, meu marido ainda não trabalhava comigo, ele tinha uma produtora, trabalhava fora, depois ele veio trabalhar comigo e tocar várias áreas das empresas junto comigo. Mas ele não trabalhava comigo ainda, então ele ainda tinha que ficar fora. E eu tava grávida e tinha que trabalhar nas empresas, e depois no pós-parto tem mais 1 ano de amamentação ali, 6 meses, enfim. Tem todos esses desafios e eu acho que tem não sei, os seus filhos também são pequenos, você falou, né? 4 e 2, e você? 2 anos. 2? 15, 1,5, e minha esposa tá grávida de gêmeos. Jovem pra caramba 15, também. 1,5 e gêmeas. 1,5 gêmeas Você Legal. tá numa fase bem... Vocês dois, né? Vai Ela dar também. bastante trabalho. Ela também deve estar numa fase assim, A gente gosta, mas vai marcadíssima. dar bastante trabalho. Se quiser, depois passa, eu converso com ela, a gente dá um apoio moral. Mas a minha sensação sempre foi muito assim, é diferente. É diferente, principalmente nesses primeiros anos, a mãe é o templo, sabe, dos filhos. Lancei, inclusive, um podcast, e o primeiro tema foi sobre isso, foi sobre ser mulher nos dias de hoje. Porque muda, né, em cada cultura, em cada tempo. Ser mulher já tem muita expectativa. Então, além de você ser, no meu caso, né, uma excelente profissional, uma excelente líder, uma excelente mãe, tem que ser uma excelente esposa. E tem algumas coisas que é tipo assim, você tem que ser agradável, você tem que ser gentil, ao mesmo tempo que às vezes tá tudo desmoronando e você quer só xingar alguém e bater numa parede, mas você tem que ser agradável, gentil, isso daí é muito difícil. Então, o meu marido, eu falo que assim, não, inclusive eu tô aqui porque ele vai buscar as crianças na escola, eu falo que sempre tem um dos dois em alguns momentos que vai estar cedendo mais, vai estar mais presente, o outro vai estar um pouco menos, e é uma grande dança, né, quando você tem uma parceria de sucesso no seu relacionamento, porque tem muitas mulheres que escolhem parceiros ruins, e às vezes não são os filhos que impedem ela, é o parceiro ruim, que não ajuda a equilibrar, então ela tá sozinha ali naquele jogo, tem alguém que tá ali só pra fingir que tá, mas não tá ajudando. Então, nesse caso, ele é assim, exímio, sabe? Como pai, como parceiro e como profissional também. Tudo que é de audiovisual ele toca, todas as outras áreas de negócio que são mais operacionais e tal, ele roda junto para que eu tenha mais tempo para fazer outras coisas. Então, a gente deu bem certo essa parceria e eu falo, né? Quando a casa não tá legal, no trabalho não vai estar legal, você não vai estar legal. Tudo é um conjunto de coisas. E eu tive que aprender, imagina, eu não tinha ninguém que ajudava com a casa. Ele trabalhava fora, então eu não tinha ele ali, que nem hoje eu tenho esse suporte. Não tinha babá, não tinha ninguém. E eu tinha um bebê, que eu ainda amamentava, e eu tinha a empresa. Então eu coloquei, assim, bercinho na empresa, negocinho, e aí ele brincava um pouco, eu brincava aqui com uma mão, tal, fazia os negócios, malabarismo, e eu tive que aprender a ser muito produtiva nas horas que eu tinha livre, que era assim, soneca da tarde, 1h30, vou ter que arregaçar de trabalhar, eu não vou mexer no celular, eu vou ter que trabalhar muito bem. Dormiu às 7 da noite, das 7 às meia-noite, eu vou ter que trabalhar pra caramba. Então, trocou muito os horários, mas eu aprendi a ser produtiva. Mas a organização foi fundamental, porque quando você se organiza, você tem mais tempo. Esse tempo... E se organiza, que eu digo, é literalmente limitar o uso de celular. Tipo, hoje em dia, eu não entro no Instagram pra consumir ninguém. Eu entro, às vezes, eu posto, é meu trabalho, saio. Porque quando você fica, às vezes, 3, 4 horas por dia no celular... Bagunça sua cabeça também, né? Totalmente. Principalmente se você ficar só no seu nicho ali, né? Tira teu foco. E você não tá presente, então você se sente culpada como mulher e como mãe, se sente culpada quando você não tá tão perto dos filhos. Imagina, eu fico mais longe deles do que o meu marido, mas quando eu tô com eles, eu tô 100%. Nem sei onde tá meu celular, não sei onde tá nada, eu tô ali. Eu brinco, eu imito o dinossauro, eu entro na brincadeira. Isso é um desafio. Mas se você estar presente, a criança é muito mais sobre as horas de qualidade do que você tá ali do lado o dia inteiro mexendo no celular falando, nesse papo de mulher, assim, eu acho que é muito sobre a escolha. Tipo, a mulher tem que escolher o que ela quiser e é isso. E se ela teve a oportunidade, é uma bênção também, os filhos terem uma mãe presente e um pai também presente, né, do seu jeito. Porque tudo que a gente faz é por eles, né? É muito louco isso. Quando você faz antes, você faz
tem um propósito? Tem. Você quer ajudar as pessoas? Quer, mas às vezes aquela motivação e aquele propósito, o real, forte, que você olha e quando você tá querendo jogar tudo pro alto e desistir, você não sabe pra onde ir, você olha pros filhos e fala, não dá. Tipo, não dá, vou ter que ir, não dá, eu vou fazer, e aí você volta. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora do oposto. O pessoal agora, inclusive, que empreende, que quer empreender, vai pegar esse trecho e vai enviar para suas famílias, inclusive. Porque eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Dá um recado pro pessoal, pra família do empreendedor. Qual que é o papel da família do empreendedor? Pra mim, família é sobre a parceria e a união. E família é sustentada pra mim em respeito, em diálogo, em compreensão e em amor. Então, eu acho que se você não tem esses 4, um desses 4, você já fica desestabilizado. Se você não tem respeito, você fica desestabilizado. Se você não tem diálogo na sua família, você tá desestabilizado. Se você não tem compreensão, você também tá. Você não consegue ter compreensão sem ter diálogo e sem ter respeito. E sem amor também, você não tem nada disso. Quando você olha uma pessoa empreendendo, eu acho que empreendendo ou em qualquer coisa que ela decida fazer, mas principalmente empreendendo, ela vai precisar dedicar tempo. Ela vai se frustrar. Ela não tá tão segura quanto ela tá tentando te mostrar que ela tá sobre aquilo. Então, ela precisa daquele apoio. E muitas vezes ela vai duvidar dela e ela vai olhar pro lado e querer olhar você ajudando ela. Eu tô dando recado pra você, né? É ali. Mas ela vai querer você ajudando ela. Eu sei disso porque até hoje tem todas as headlines e isso. E eu tô num momento muito bom, profissional. E tudo acontecendo. Tem momentos que eu olho pro meu marido e falo, e aí, me ajuda? O que eu faço? Aí ele vem me dar um shot de autoestima e é isso. E faz, vamos lá e vamos junto. E eu tô aqui. E isso muda tudo. Muda toda a minha jornada. Muda a força e a confiança que eu tenho pra fazer. Um grande problema também, eu não sei se acontece com você, mas um grande problema também, às vezes, é disputa, né? Então, você vê... Isso que eu falo pro meu marido, que é uma das coisas que eu mais admiro nele, é assim, ele podia ser o cara que fala, não, eu quero ser o bambanzão, eu não quero que a Isabela seja a que aparece, isso e aquilo. Ele fala, cara, você é tipo... Você pega, era o Michael Jordan e era o Pippen, o Michael Jordan, né? O Michael Jordan e ela é viciada em basquete. Mas o Michael Jordan... O Pippen era um baita jogador. Mas ele falava, eu sou o número 2. E eles venciam. Se ele quisesse ser o número 1 e ficar batendo de frente, não daria. Então, eu acho que é importante, não é nem sobre número 1 ou 2, Entender o seu papel, né? mas é importante você entender um papel e vocês delimitarem muito bem para que vocês cresçam juntos. E no final entender que É sobre um. É sobre um, não é sobre 2. Não é sobre 2. É quando se torna um casal, enfim, é sobre uma pessoa. É então, vencer a família. Exatamente. Exato. E somar as fortalezas, né? E diminuir as fraquezas com a fortaleza do outro. Né? Isso é muito Exatamente. legal. Eu achei muito legal, isso aí que você falou. Quase todo casamento, cara, vai ter um que vai destacar mais do que o outro, né, cara? Dificilmente você vai ver os dois em high performance, em áreas diferentes e tal. Acho que nem daria certo, não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando você vê que seu parceiro ou sua parceira está se destacando, é 10 vezes melhor, cara, você se unir a ele, né? Do que tentar reter, né? Do que tentar competir, igual você está falando aqui. E às vezes, igual eu tô falando, cara, as coisas estão dando errado nos negócios, não é por causa do negócio, talvez. É por causa do alinhamento familiar, é por causa de detalhes, né, pequenos ali. Eu vejo muita gente, pô, meu marido não fica em casa. Pô, às vezes o cara tá em casa todo dia, precisa de um final de semana, né, arruma problema. Ou então minha mulher não fica em casa, tá trabalhando demais e tal, e aí arruma problema, né. Acho que esse lance de empreender, né, você falou da liberdade, isso é muito legal. Isso dá liberdade pra gente, por exemplo, semana eu tô trabalhando esses dias todos, mas amanhã eu vou passar 3 dias descansando com a minha família. Então, ter tempo para descansar, né, se apoiar, mas apoiar de verdade mesmo, não é apoiar, tipo, não, eu apoio ele, eu apoio ela, mas... não demonstrar no dia a dia. A primeira quedinha ali, a primeira coisinha já é briga, já é tudo e tal. E essa competição financeira também dentro do lar, eu acho que prejudica muito. Por exemplo, opção minha, né, e da minha esposa, quando a gente casou há quase 15 anos atrás, na mesma semana a gente criou uma conta conjunta, cartão de crédito conjunto, tudo junto. E hoje, cara, não tem um centavo a mais meu ou dela, sabe? Assim, Dinheiro nosso. É tudo nosso. É porque Ela eu tem os penso que é a cartões família. dela. Eu penso que Exatamente. é muito a família. Ela tem os cartões dela, tem o carro dela, eu tenho o meu, é tudo nosso, cara. Perfeito. Entende? Então, assim, e muitos relacionamentos terminam por causa de briga financeira, né? Pelo financeiro, né? Vamos dizer assim. E eu acho que não justifica, cara, você ter sucesso profissional e acabar com sua família. O relacionamento é feito de pessoas, indivíduos. E se essas pessoas não têm o autoconhecimento, eu bato muito nessa tecla, tá? Porque eu sei que isso muda a vida das pessoas. Se você tem pouco autoconhecimento, você vai sempre focar na crítica. Você não vai focar na necessidade. É difícil ter diálogo se as pessoas sempre focam na crítica. Dá um exemplo.
pega a tua esposa e você... Dando exemplo fictício, tá? Mas assim, vamos supor que você não tá em casa, aí você vai chegar, que nem você falou, chega, a filha tá dormindo, e aí ela passou o dia, cuidou, isso e aquilo. Ao invés dela chegar e falar pra você, que seria o foco na necessidade, ela chegar e falar num tom de crítica, tipo, você só chega tarde em casa, caramba. Você vai entrar na defensiva e vai atacar. Eu chego tarde em casa, mas eu tô botando dinheiro. E aí, briga, caos. Mas se ela chega e fala, amor, eu tô com saudade de você. Pô, eu tô carente de você, porque você chega, eu nem consigo te ver, eu queria passar um tempo junto. Dificilmente você vai falar, mas eu ponho dinheiro. Você vai falar, pô, amor, mas ó, vamos fazer o seguinte, sexta eu vou tentar liberar o dia pra gente ficar junto. Vamos jantar? E aí, quando você foca na necessidade, dificilmente vocês brigam, vocês criam um diálogo. Então, eu acho que não só família, é amigos, é time, é sócio. Se você não tem isso de focar em qual é a necessidade, por que isso tá me irritando? Eu falo pro meu marido, toda vez que eu começo a ficar chata com você é porque eu tô carente. Então eu fico tentando chamar a sua atenção. Que sacada, hein? Eu tento chamar a atenção chata. Então eu tento chamar a atenção, ele faz um negócio. Criança também é assim, né, cara? Não tô falando que você é criança, né? As meninas são assim, é uma coisa cara. meio infantilizada mesmo, que a gente tem, é ser humano. Então eu fico meio, nossa, mas isso e aquilo. Seria mais fácil se eu chegasse e falasse, eu estou carente, quero sua atenção, e me abraça e fala que me ama e vamos ficar juntinho um pouquinho. Seria, nem sempre eu consigo, mas você tem que ter essas táticas. Nem sempre a gente vai conseguir ser perfeito. Cara, todo mundo que tem sucesso tem um padrão no comportamento, cara. Vocês aqui são pessoas de sucesso, o padrão é o mesmo. É família, valores, são princípios, né? São caráter, honestidade, coisas básicas que a gente... Se não ficar esperto ao longo da vida, vai se perdendo, né, cara? Vai esquecendo, né? Amizades, relacionamento. Não, e se eu pudesse concluir nesse bloco de família, é reforçar o que eu bato muito na tecla e vocês fazem exatamente isso, ou fizeram exatamente isso. A primeira pessoa que você tem que vender o teu novo negócio, a tua ideia, o teu projeto, família. É a tua esposa, o teu marido, enfim. Quem tá junto contigo é a tua família. Porque se tiver dividido dentro de casa, não vai dar certo. Na primeira dificuldade ou nas primeiras dificuldades, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não vai dar certo. E assim como um negócio, dentro de casa a comunicação tem que estar em dia. Alinhamento a 1000. Aonde estamos, para onde queremos ir. Né? Se eu tô viajando por você, tô representando a família. E tá aqui comigo. Tô aqui comigo, exatamente. É igual a criancinha, a gente faz um coraçãozinho quando vai pra escola os primeiros dias, né? Tá comigo, eu vou levar puxão de orelha. Minha esposa vai ver esse trecho. Porque eu tirei a minha aliança pra ir surfar, eu perdi a aliança, eu tô aqui sem ela. Então, deixa eu aproveitar, Vanessa, tamo junto aqui, Vanessa. Mas o ela Luan... vai ver esse trecho, ela ia me puxar a orelha. Não, mas jurou, o Luan, ele tira a aliança pra tudo. Aí eu falo, por que você... eu vou treinar. Ele tira, porque o Bel prende o dedo, tá bom. Aí vai pra outro lugar, eu também tenho que tirar. Aí a coisa eu falo, então fica sem. Não é melhor ficar sem? Fica sem, ué. Agora estou com o dedo inchado, não posso usar. Eu falei... Então tá, eu também nem queria. Nem dá pra ver que o coloca um sensor que aí quando ele tirar, você tira também. Exato, exatamente. Gente, vocês falaram nas duas falas de vocês, tanto na fala tua, Isa, quanto na tua, Ciolias, vocês falaram de algum momento ou outro sobre desafios e desistência. São palavras que, enfim, fazem parte do dia a dia, enfim, da rotina, da semana, do mês do empreendedor. Muitos desafios e até mesmo pensar em desistir. Que é uma curiosidade. Desafio, eu sei que vocês já tiveram 1 milhão e tem todos os dias. Vocês já pensaram em desistir? Eu já. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu já pensei em desistir, inclusive da vida. Tipo assim, não é todas as pessoas que têm liberdade, nem a cara de pau, né, de se abrir, vamos dizer assim. E eu falo disso hoje com uma tranquilidade muito serena, né, muito realista, porque é a realidade de milhares e milhares e milhares de pessoas hoje, né? Por exemplo, em 2018, quando a minha filha nasceu, ela chegou no meu pior momento da vida, assim. Melhor momento financeiro, nunca tinha feito tanta grana igual nessa época, e no pior momento emocional. Eu estava numa crise absurda de depressão, né? Não por... eu não tive histórico nenhum familiar que me levasse a isso, eu não tive um abuso, graças a Deus, eu não tive... Enfim, não tive uma quebra financeira, não tive um divórcio, não tive nada, aparentemente, vamos dizer assim, né? E eu tive um excesso de foco, um excesso de trabalho, um excesso de não ter tempo para descansar, de rotina exaustiva, falta de sono, falta de tudo. E, cara, eu sentei de frente a um médico e ele falou, cara, você está com depressão, né? Você precisa se medicar, você precisa fazer terapia, você precisa disso, você precisa daquilo e tal, para você não parar. E eu entendo hoje, cara, que eu precisei passar por isso. Hoje eu estou curado 100%, né? Eu já não preciso mais da medicação, não preciso mais de muitas coisas.
Mas eu precisei de passar por isso. Por quê? Porque eu julgava quando chegavam para mim e falavam assim, eu estou em depressão. E aí eu falava assim, cara, eu sou da igreja, né? Eu sou cristão, não sei, nada a ver com religião, mas eu falava, cara, vai orar, vai ler a Bíblia. Você deve estar fazendo alguma coisa errada e tal, né? Eu julgava muito as pessoas por isso. E, cara, acho que Deus permitiu que eu passasse por isso pra falar assim, cara, depressão é uma doença, cara. Assim como o seu coração adoece, o seu cérebro também adoece. Assim como o seu estômago adoece, o seu cérebro também adoece. Assim como falta vitamina, como falta uma série de coisas, o seu cérebro também falta dopamina, endorfina, serotonina, não sei o que e tal. E o excesso de trabalho, né, na terapia foi a única coisa que a gente encontrou, né, para justificar essa depressão. E aí o que eu tenho que falar para essa galera, cara, é que é o seguinte, não lute contra os seus pensamentos, procure ajuda, cara. Né? Para de sofrer por causa de falta de conhecimento. Né? Às vezes você precisa, não é de morrer, você precisa de tratamento, de ajuda, de auxílio. Né? E não é só tomar remédio, cara. Né? Às vezes você tomar remédio e não tratar a causa, por exemplo, numa terapia, por exemplo, é como você colocar um papel de parede numa parede estragada por dentro, entende? Então, eu tenho muito orgulho de ter passado por isso, cara. Sabe? Obrigado por compartilhar. E de não ter desanimado de viver, cara. Eu acho que se eu tivesse desanimado de viver, eu não teria vivido tantas coisas maravilhosas que eu tô vivendo hoje, entende? Obrigado por compartilhar. Tamo junto, cara. Muito importante esse tipo de depoimento. É muito importante você falar isso também, porque os homens normalmente não pedem ajuda, eles demoram muito mais para pedir ajuda. Então, assim, dentro dos índices de suicídio, por exemplo, as mulheres, elas cometem mais tentativas de suicídio do que os homens, mas os homens têm maior índice de... É que a palavra sucesso aqui encaixa muito mal, né? Mas índice de efetivar o ato, sabe? Então, grande parte disso porque eles não pedem ajuda. Porque eles não falam. Tem vergonha, né? Porque chega na hora... porque o homem, dentro de uma sociedade machista que a gente tá construído, ele não pode chorar. Tipo, meu pai perdeu o pai com 7 anos de idade e falaram que o homem não chorava, ele engoliu o choro 40 anos. Então, assim... o homem não pode chorar, o homem não pode ser fraco, o homem não pode ser sensível. É tanta coisa que falam que não pode ser. Negócio... o homem é também sensível e sente as coisas. E o negócio é que o homem é o seguinte, se ele sente uma dor de cabeça, cara, ele corre pro médico. Se ele sente uma dor no peito, ele corre pro médico. Mas se ele tem pensamentos ruins, ele não procura ajuda. Isso é bobeira. Eu vou tomar um no final de semana que sara, né? Eu vou fazer no seu vou pescar com meus amigos, só que não sara, cara. Até porque quando os homens se juntam, normalmente eles não falam sobre esse tipo de coisa. Não, é difícil chegar numa roda e falar, pô, você já se sentiu triste pra caralho dentro da sua casa, da sua família? Você já sentiu um vazio existencial? Não tem tanta abertura pra isso, né? Eu acho muito importante. Eu falo isso porque eu sou, assim, totalmente entusiasta. Eu vou fazer ainda faculdade, mas eu estudo por conta psicologia pra caramba. Porque ansiedade, eu acho que eu sofro com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, desde que eu tenho uns 15 anos de idade. Tipo, já fui internada por causa disso. E começa na mente e começa a virar físico, né? Então, começa na mente, mas eu vomitava, eu tinha todo sintoma físico, eu tinha gastrite e um monte de coisa. E um dos grandes motivos de desenvolvimento de sintomas de depressão, que tem a depressão maior também, é, inclusive, o estresse, hoje em dia. Então, o estresse leva a um burnout. O burnout é um esgotamento total. Não é tô cansada de trabalhar, é um esgotamento total. Esse esgotamento total leva à diminuição de produção de hormônios e o esgotamento total leva a uma falta de sentido. E isso, inclusive, às vezes é muito... A pessoa literalmente não sabe de onde veio, porque veio de tantos lugares e ela chega num ponto de esgotamento e só quem já sentiu depressão, eu já passei por vários episódios de depressão também, então eu acho muito legal falar sobre isso, porque só quem passou por depressão consegue entender quando outra pessoa fala. É um sentimento de vazio, de perda de prazer, de tristeza constante, mas você tá feliz, tipo, você tá grato pelo que tá acontecendo ali, mas você tá mal ao mesmo tempo. E eu acho que ano passado foi o ano mais desafiador pra mim com questão de depressão e também foi um ano muito bom profissionalmente, o que é muito louco esse... Meu caso foi isso. É muito melhor louco momento isso. da vida de tudo. Né? É muito louco isso acontecer. Mas o fato de não desistir, tem um cara muito interessante que fala muito sobre sentido da vida, né? Que propósito é o que você busca construir na sua vida e sentido da vida é o sentido que você vê na vida que você já tem. Então, você vai buscar na vida que você tem um sentido nela. Então, são coisas diferentes. Que é o Viktor Frankl, que tem um livro que todo lugar que eu vou, sou defensora de falar disso, que é Em Busca de Sentido.
É um cara que passou por campos de concentração e chegou num certo momento ali que ele já tinha perdido a irmã, os pais, só a esposa. Eu acho que uma pessoa só, eu acho que a esposa ou a irmã que sobreviveram, e ele perdeu, tipo assim, pai, mãe, esposa, ou pai, mãe, irmã. E chegou no momento que ele falou, ou eu vou conferir sentido e pegar uma coisa que ninguém pode tirar de mim, que é o sentido que eu vou dar pra uma situação tão horrível assim, ou eu vou morrer aqui. E a maioria das pessoas morriam de tristeza, ou de desistir, ou de não ter uma visão pra frente. Por isso que eu falo que autoconhecimento e buscar, não só buscar, assim, entender que é uma doença e se medicar, buscar terapia, mas buscar também essa posição de autoconhecimento, porque se você vai empreender, vão ter momentos tão turbulentos que você não sabe como lidar, e se você não sabe voltar para um centro, às vezes tem gente que a gente tá falando tudo isso, mas que não tem família. Tem gente que não tem pai e mãe vivo, tem gente que não tem um parceiro ainda, e tem gente que tá na luta sozinho. Então essa pessoa às vezes fala, mas eu viro pra quem? Vocês viram pra esposa, vocês viram pro marido, vocês viram pros filhos, e eu? O que eu faço? Né? Às vezes não tem também como ter uma terapia, vira pra você. Você tem que ter algum motivo. Um motivo maior, sabe? Então eu tive muita vontade de desistir, não só não só nesses momentos, mas eu sofri muito bullying na escola por trabalhar. Porque eu trabalhava, eu vendia as roupas, coisa e tal, e eu sofria muito bullying na escola. E eu queria muito desistir, porque eu falei, pô, isso daqui tá me trazendo todo esse sofrimento, e o bullying parece pouco, mas cria traumas pro resto da sua vida que você carrega, e que você vai tentando quebrar depois na terapia, você age de um jeito diferente, não sabe por quê. E o que me segurava era uma visão. E hoje nós somos muito ruins em criar visão. E também em levar a visão para os filhos. Então, a visão, qual que é a visão que eu tenho? É muito difícil a gente olhar para alguém e falar, você consegue visualizar exatamente como você quer se ver daqui 5 anos? Ver a situação? A pessoa às vezes não consegue. Porque é tudo tão imediato que a gente só consegue olhar um passo para frente. Às vezes você não sabe o que você vai comer amanhã. Às vezes você não sabe como o seu negócio vai estar amanhã. Você não tem esse nível de planejamento. E ter a visão é uma coisa que esse autor falava muito. Ele falava que ele conseguia se ver num palco falando sobre a teoria que ele tinha desenvolvido, porque ele era neurocientista e ele era psicanalista também da onda de Freud, antes dele criar aí a logoterapia, que é a vertente dele que ele criou. Ele se via falando sobre isso para uma plateia. Só que ele estava lá num campo de concentração. Mas a visão segurou muito ele. Então, qual é a visão que você tem? Como você se enxerga? Eu lembro que eu me enxergava, sabe? Bem, e num palco, e falando para pessoas, e ajudando mulheres. E essa visão também, nos momentos difíceis, você tem que olhar para isso. Você não tem para onde olhar do lado, você não tem essa força, você não tem esse propósito tão claro ali, tipo, minha família e tal. Vai na visão e foco na visão. Porque quando você começar, quem mais vai ir contra você quando você começar a empreender é o seu núcleo mais próximo. São os amigos, é a família que vai falar que não vai dar certo, que você é louco. Muitas vezes é até a tua esposa ou teu marido que vai falar que você é louco. Que isso? Não pode. A gente precisa estar estável aqui. Então, você tem que ter uma visão muito forte pra você continuar indo pra frente. Cara, é não desanimar, velho. O brasileiro não desiste nunca, né? E eu acho que a gente... buscar conhecimento me tirou desse vazio, né? E Desse sempre usar... E o jogo só vira pra quem não desiste. E sempre usar a dificuldade e o erro também, que o empreendedor tem que lidar muito bem com o fracasso e com o erro, como aprendizado. É assim, não é essa positividade tóxica de, você quebrou o braço, mas veja pelo lado bom. Mas é literalmente você olhar e falar, tá, é uma merda, mas o que eu aprendo com isso? É uma merda, passar por depressão não é lindo, não é legal, não é bonito, mas... O que você aprende? O que você faz agora com isso, Flávio diz muito, Flávio é nosso sócio aqui da Conquer também, e ele diz muito, cara, tem que buscar ter inteligência emocional forte o suficiente pra acontecer algo ruim. 5 minutos você tira pra sofrer. Depois disso, cara, digere e segue em frente. Resolver problema. E eu até brinco com ele. Flávio, eu não consigo ainda em 5 minutos. Eu preciso de uma noite. Mas depois de uma noite bem dormida... 10 anos. Tem gente que daí não 10 dá. anos, 10 anos você vai perder Eu muita acho coisa. que não dá. Eu acho que tem que sempre olhar o que eu aprendo. E no começo é meio forçação de barra com você mesmo. Você fica meio... Mas depois se torna muito natural, sabe? Muito natural de você olhar e falar. Às vezes você deu uma batidinha no carro ali no momento, porque na frente podia ter acontecido um acidente, ou não, eu tava distraído olhando pro celular, já não olho mais, porque poderia acontecer um acidente pior em outra situação. Tipo, aprende com aquilo. Como empreendedor, ou para quem quer empreender, ele tem que encarar que os desafios, as dores, os erros vão trazer aprendizados. Eu gosto de falar porque muitos empreendedores, muitas pessoas acreditam que tem que ter
tem que estar perfeitos ou com um produto perfeito para dar os primeiros passos. Não, Eu você sempre começou falo que tarde demais, Já né? começou tarde Exato. demais, substitua a perfeição por progresso, você tem que estar Exato. progredindo. Eu conto que Nintendo começou como jogos de cartas, uma fabricante de jogos de cartas, a Nintendo, o famoso videogame. Ou o YouTube começou como um site de namoro. Como é que eles chegaram onde eles chegaram? Progredindo, avançando. Se eles fossem esperar estarem perfeitos para lançar o produto, eles nunca chegariam onde estão hoje. Então esse avançar, esse trilhar o caminho, apesar dos perrengues, apesar das dificuldades, dos desafios, é essencial. O que não pode é desistir, tem que perseverar. Fantástico, gente, inspirador aqui essas Muito últimas palavras de vocês. Eu queria fechar vocês dando um último conselho para quem está nos acompanhando, para quem é um profissional de carreira, para quem é empreendedor, enfim, uma última palavra, um último conselho que vocês gostariam de dar para todos que estão acompanhando esse mais um episódio do Vai ou Voa. Cara, empreender vai ser sempre muito complicado, vai ser sempre muito difícil. Eu não sei vocês, mas vai passar na cabeça a vontade de desistir, não é nem da vida, às vezes é do negócio mesmo, de parar, de desanimar, de vender tudo, né? Se eu for contar quantas vezes eu pensei em desanimar ao longo da carreira até uma certa fase, foram dezenas de vezes, né? Inclusive depois de ser o seu Elias, né, que já tinha cortado o cabelo do Messi com uma rede e tal, eu pensei várias vezes. Que bom que eu não desisti também, né? A gente não consegue ver a luz no final do túnel em vários momentos, né? Só um exemplo claro, só um exemplo rápido. Quando eu comecei, eu fiz muita loucura, né? Fiz muita dívida, fiz muito empréstimo, eu saí do absoluto zero, né? E em alguns momentos eu falava assim, cara, eu nunca mais vou sair desse buraco que eu entrei, né? Por causa desse negócio e tal, por falta de conhecimento mesmo, cara, sabe? Errei muito nisso e tal. E por diversas vezes eu pensei, né, que não teria essa luz no final do túnel, né? E essa luz no final do túnel, às vezes, não é religiosidade, não é nada disso, não. Às vezes, um conselho, cara. Quanto vale uma informação, né, velho? Então, assim, várias informações que eu peguei, né, me tiraram desse calabouço ali de dívidas, né, de preocupações e de coisas do negócio ali por falta de conhecimento, de informação. Então, resumindo, cara, vai ser difícil pra caramba, velho. Vai ser complicado. Tem dia que você não vai estar afim de fazer, mas você tem que fazer assim mesmo. Vai pra cima, se é o sonho, se é a vontade do coração, se é o que você quer, né? Vai lá e faz. Só que não faça a qualquer custo também, né? Se a sua mulher não compra a ideia, se o seu marido não compra a ideia, tente aprender como vender primeiro para eles, para depois para os clientes, né? Porque aí você vai vender muito melhor, né? Vai vender muito mais, porque desbravar a qualquer custo pode ter um custo muito mais alto lá no final, né? Pode ter uma consequência muito mais grave e às vezes você vai conquistar e não vai ser feliz, não vai ser realizado plenamente, não vai bater a cabeça no travesseiro, putz, cara, sou realizado. Muito bom, fantástico. Obrigado, seu Elias. E para você, Isa, um último conselho. Então, o último conselho para você que está assistindo ou ouvindo a gente e quer empreender ou já empreende, que eu falaria assim, uma das coisas mais importantes para que eu tenha a idade que eu tenho hoje, tenha o conhecimento e, enfim, a maturidade, tudo isso, é que eu nunca parei de estudar. Eu sou apaixonada por estudar, eu sou apaixonada por aprender. E eu acho que isso é algo que eu vejo que é uma qualidade muito grande de pessoas que avançam mais rápido. Então, seja uma pessoa que vá estudar sempre, não só sobre o seu negócio, mas sobre outras áreas. Seja um profissional capacitado, 360, uma pessoa que consegue unir várias áreas diferentes do conhecimento, porque isso vai agregar muito no seu negócio, nas soluções do seu negócio. Entenda de gente. Se aprofunde no autoconhecimento para que você seja uma pessoa melhor, porque assim você vai ser um profissional melhor, você vai ser uma esposa melhor, um marido melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, um amigo melhor. Enfim, você vai ser sempre melhor quando você se conhecer mais e estiver disposto a quebrar o teu ego e ir atrás daquilo. Então, eu acho que empreender está muito ligado com o empreendedor, né? Até quando a gente vende uma empresa, a gente vende muito founder dessa empresa, né? Então, tá muito ligado ao empreendedor. Então, você tem que sempre ser uma pessoa que queira se capacitar, que queira quebrar barreiras. Como o Elias falou e como a gente falou, não vai ser fácil. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada extremamente prazerosa e recompensadora como nada, sabe? Você trabalhar para construir algo que é seu, para construir algo que você sonhou, trabalhar para construir algo que pode ficar para tua família, para os teus filhos, isso é assim, é imensurável a realização que isso traz para você, inclusive de deixar um legado, uma pegada. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, né, de deixar uma marquinha. Eu gosto de falar que eu quero ir embora e deixar o mundo um pouquinho diferente.
Não é muito diferente, mas um pouquinho diferente. Tem uma marquinha, uma pegada que vai ficar aqui. Eu sinto que eu não tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu preciso fazer alguma coisa e mudar. Então, dentro do empreendedorismo, se capacite. Não ache também que é tudo no feeling, é tudo porque a maioria das pessoas começa assim, se capacite, estude, adquira conhecimento. Isso é o que separa muito, assim, o joio do trigo. Conhecimento mais execução. Conhecimento, execução e rapidez. Porque empreender hoje não é que nem empreender daqui a um ano. Assim como não era como empreender em 2011, que eu tô falando pra vocês lá no início. É totalmente diferente. Então, se você quiser se manter relevante ao longo do tempo como profissional e o teu negócio também, você precisa estar sempre acompanhando as transformações, porque acompanhando as transformações por várias óticas é a forma que você consegue antecipar coisas que venham a vir e ser inovador. E isso te ajuda muito a sempre levar o teu negócio para frente. Então, nunca pare de aprender. Seja uma pessoa ética, seja uma pessoa que quer sempre melhorar. E vai atrás, executa, faz. Pensa um pouco, vai e faz. Pensa um pouco, vai e faz. E eu tenho certeza que com isso você vai se tornar um grande empreendedor. Ou empreendedora. É bom ver uma pessoa de 23 anos com a cabeça tão boa assim, né, cara? Sensacional. Parabéns. Obrigada, Legal, gente. muito bom. Indo pro momento Quero Mais, já que a Isabela estava falando aqui sobre ter fome de aprender, vamos pro momento Quero Mais. Esse é o momento agora que eu indico quem quer mais informações sobre o tema, quem quer continuar aprendendo sobre empreendedorismo, negócio, gestão, eu indico o melhor curso da Conquer sobre esse tema. E a minha indicação, então, para você que está aqui acompanhando a gente, é a indicação da pós-graduação em gestão de negócios da Conquer. Ela é uma pós-graduação, antes de tudo, sim, é reconhecida pelo MEC, mas também reconhecida pelo mercado, extremamente mão na massa, né? Aqui a gente consegue juntar o conhecimento, que é o mais importante, com o diploma também. Dentro dessa pós-graduação, você vai passar pelas principais áreas da empresa, independente se você já tem uma formação em negócios ou não, mas você vai ter uma formação extremamente prática. Você vai passar pelo marketing, você vai passar pelo comercial, você vai passar por liderança, você vai passar por gestão, você vai passar pela área financeira. É uma caixa de ferramentas, que vai te ensinar tudo o que você precisa para se dar bem no seu negócio. Seja se você quer abrir uma empresa ou se dar bem no seu negócio. Então, fica aqui a indicação do Quero Mais desse podcast. E, gente, obrigado mais uma vez. Foi uma honra aprender com vocês, ouvir vocês, conhecer mais da história de vocês. A gente acompanha nas redes sociais, mas é diferente quando a gente tem esse momento mais rico de aprofundamento. Queria de verdade agradecer. Aliás, compartilhem também as redes sociais de vocês, para que quem não segue, começar a seguir, por favor. Tá, obrigado você também, obrigado aí, o Joseph. Né? Bom, meu Instagram é Seu Elias, né? Seu Elias mesmo, não Senhor Elias, né? E o Instagram da barbearia é Barbearia Seu Elias, né? Então, estou sempre lá compartilhando sobre negócios, família, empreendedorismo, essa vida louca que a gente tem aí e tal. Mas é isso. Obrigado mais uma vez aí. Fiquei muito honrado e muito grato aí pelo Obrigado por convite. estar aqui com a gente. Tamo junto. Que legal. Gente, muito obrigada por terem chamado. Foi muito legal, né? Nem parece Foi que passou massa. o tempo, Passa né? tempo, passa rápido. Mas foi um papo muito bom, foi muito legal. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou fã da Conquer, né? Eu amo a empresa, eu acho que... E vocês dois também são muito legais, então eu acho que essa é a vibe da empresa também. Você me encontra no Instagram Isabela, com L só, Mate. Ó, como eu falo sempre Mate que nem o chá. M-A-T-T-E. E aí, através desse Instagram, você consegue escoar para todos os lugares. Então, eu tenho, enfim, a loja de roupas femininas. Caso eu devia ter trazido, né? Pra vocês levarem pras esposas. Então, eu tenho a loja de roupas femininas. E através do Instagram, você vai conseguir aprender. Tem TikTok também, mas enfim. Através do Instagram, você vai conseguir aprender muito. Porque eu falo sobre... A minha raiz é falar sobre empreendedorismo, sobre filosofia e psicologia, mas linkando com o empreendedorismo, sobre a vida de uma mulher que empreende, é mãe. Então, se esse é o seu caso, se você se identifica com isso, se você quer aprender, eu te convido. E com todos que estão aqui, né? Porque cada um vai ter uma ótica diferente. Então, assim, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. E é isso, gente. Boa. Um beijo. Isa, sempre bom ter você na Conquer, não é a primeira vez que a gente está fazendo algo juntos, então super convidada. Senhor Elias, espero que a gente repita mais algumas vezes em outros momentos, em outras ocasiões. Sempre bom estar com gente que está fazendo acontecer, fazendo a diferença e impactando a vida de pessoas, que esse é o nosso propósito comum, né? Fazer a diferença na vida e na carreira das pessoas. É isso. Vamos fechar com o vovô, Joseph? Vamos fechar com o nosso grito de guerra. Já Vocês conhece, topam? ela já conhece. É um grito de guerra, né? É, um grito de guerra. A gente faz uma contagem regressiva. Vocês não conhecem. O público já conhece, que a gente já contou isso antes, mas é um grito de guerra que a gente usa sempre no fechamento das reuniões com o nosso time. Legal. Que é o vai ou vou. O vai ou vou representa a vontade de fazer acontecer. Né? A gente sempre fala, né? Eu acredito que onde tem vontade se multiplica por 10 as chances de dar certo.
Então, o Vai ou Voa representa muito a nossa essência, a nossa vontade de estar Ou transformando. você educação. vai ou você vai além. Ou você vai além, não tem plano B, não. Legal. Sabe? É realmente abraçar o processo para você encontrar teu propósito e fazer acontecer. Bora? Bora. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Ou vai ou voa! É isso aí.